dia, galera! Muito bem. Mais uma transmissão aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que tira muita paz de muita gente e as pessoas ficam sempre me perguntando, Najib, quanto tempo eu levo para eu pensar em inglês? Quanto tempo eu levo estudando inglês e fazendo aula até eu chegar ao ponto de eu pensar em inglês? Eu vou abordar esse tema muito polêmico e é uma crença muito antiga de muita gente aí. Tô entrando ao vivo aqui pelo nosso Insta também. Então, se você está no canal do YouTube, você pode fazer as suas perguntas aqui direto no chat. Se você está aqui pelo Instagram, bom dia, excelente sexta-feira para você. Sextou, ou como se diz em inglês, né? Thanks God today is Friday. Essa é a maneira de falar sextou em inglês. Hoje eu vou abordar um tema muito interessante aqui. Najib, eu consigo treinar o meu cérebro para eu falar inglês, para eu pensar inglês automaticamente já falar inglês? Nós vamos ver isso hoje de acordo com a ciência, de acordo com a biologia do seu corpo. Será que é possível mesmo chegar nesse ponto de eu pensar inglês? Então, nós vamos ver hoje junto isso daí. Como é que nós fazemos para chegar nesse ponto e se é possível chegar nesse ponto conhecendo o nosso cérebro para ver se a gente consegue alcançar esse objetivo aí. Meu nome é Najib Rossi, eu sou professor de inglês, coordenador de inglês e diretor de uma escola de inglês. Há mais de 20 anos eu estou na estrada ensinando inglês e levando pessoas a falar inglês de maneira descontraída, descomplicada, natural. Então fica comigo até o final da live, que eu tenho certeza que você vai aprender algo legal hoje sobre essa questão. É possível treinar o meu cérebro para eu pensar em inglês? Que nem a gente ouve muita gente falando aí. É possível pensar em inglês? Então, se você está com a gente aí, fica com a gente que vai ser muito legal. Nós vamos discutir um pouquinho esse assunto aí, de acordo com a ciência. Porque ao longo dos anos, nós fomos vendo que muita coisa foi falada para a gente a respeito do inglês que, na verdade, não faz muito sentido. Foi sendo trazida, sabe? De geração em geração, de professor para professor, professor para aluno. Aí esse aluno virou professor, aí passou isso para o aluno dele, que ele ouviu do professor anterior, aí passou para o outro aluno. E ninguém questionou essa verdade para saber se de fato ela era verdade. Bom dia! Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir legal aí? Dá um toque para mim aí, Lidiane. Lidilef. Acho que é isso. Dá um joinha para mim se você está conseguindo me ouvir direitinho. Se a gente chegou no ponto certo aí do microfone para todo mundo. Dá um joinha para mim aí e me fala se você está conseguindo me ouvir legalzinho aí. Opa, valeu! Muito obrigado, viu? Nós vamos falar hoje aqui sobre essa questão. Eu consigo treinar meu cérebro, Najib, para eu pensar em inglês depois de começar a estudar? Então, mais importante para você entender o assunto de treinar o cérebro para pensar em inglês é que o teu cérebro, primeiro conceito, é uma máquina de reproduzir padrões. Ele reproduz padrões. Então, muito provavelmente você ouviu isso em algum momento. Ah, é possível chegar num ponto, Najib, que eu vou pensar em inglês, que a coisa vai sair automaticamente. São duas coisas diferentes. Pensar em inglês e ter um estímulo pensando na pergunta assim, vai, como é que eu digo, amanhã eu quero tomar café da manhã com a minha mãe em casa. Nossa! E esse estímulo na língua portuguesa, alcançar a resposta na língua inglesa de maneira tão automática e tão rápida que me dá a falsa impressão, olha só que legal, que eu penso em inglês. Se eu acreditar profundamente que essa questão de treinar o inglês, de fazer curso de inglês, vai me levar a chegar a um ponto de eu pensar em inglês, eu posso me frustrar. Por quê? Porque, primeiro, isso não é verdade. Você nunca vai pensar em inglês
se você é brasileiro, se você é de uma nacionalidade de um país onde a língua de origem não é o inglês. O que vai acontecer, e isso vai acontecer, com umas dicas que eu vou te dar aqui hoje, se você chegar no ponto de você estudar bastante, ouvir bastante inglês nativo, assistir bastante série de inglês, falar bastante frases em inglês, o estímulo e a resposta do teu cérebro, ou seja, pensa em português, qual seria a tradução? Vai ficar tão rápido, às vezes numa fração de nono-segundo, que vai fazer você ter a impressão de que você pensa em inglês. Mas concorda comigo? Se você é brasileiro, nasceu no Brasil, foi alfabetizado na língua portuguesa no Brasil, calibrou o teu cérebro para reconhecer códigos da língua portuguesa e pensar em português. Agora está aprendendo uma língua nova, que é o inglês, ou francês, ou alemão, whatever. Você agora vai depender, olha só o que eu vou falar, do seu repertório na língua portuguesa, do seu repertório na língua inglesa, para fazer a transição de língua mãe e língua nova, língua mãe e língua nova, língua mãe e língua nova. E às vezes tão rápido que faz você ter a impressão que você está pensando em inglês. Então, bom dia para quem está chegando agora aí, excelente sexta-feira para vocês. Bernardino, fala para mim, Tiago, fala para mim, Andréia, Selena, você já ouviu isso de alguém? De uma pessoa falar, chega num ponto que você vai pensar em inglês. Eu conheço um cara que é fluente, que, cara, ele já pensa em inglês. Peraí, ele nasceu numa nação, num país, onde a língua mãe é o inglês. Não, ele é brasileiro, mas ele treinou tanto, ele estudou tanto, que hoje ele fala inglês fluentemente, ele pensa em inglês. Cara, não vai pensar em inglês se você é brasileiro. E eu tô te falando isso com total segurança. Você foi alfabetizado, você calibrou o teu cérebro na língua portuguesa. Então, o primeiro sistema operacional é a língua mãe, a língua portuguesa. Ah, Najib, então me explica. E aí eu vou te explicar. Se a sua pergunta é essa, ó. Ah, olha lá, a Lid falando. Ela já ouviu, mas não acredita. Ô, Lid, eu vou te falar que você não acredita e você tá certa, mas agora eu vou te dar uma informação científica para você rebater isso. E por que eu tenho que me preocupar com isso, Najib? Deixa eu explicar isso primeiro para você. Fica comigo até o final dessa live, que eu vou liberar um cartão de verbos para você, vou liberar um mapa de progresso e um super desconto no nosso curso de inglês na Speak Online. Qual é o problema de um aluno que começou a fazer inglês acreditar nessa falácia de que é possível pensar em inglês? É porque essa é uma expectativa que nunca vai ser alcançada. E no inglês, uma expectativa que você tem que não encontra a realidade, ela gera frustração. E o que é isso, Najib? Isso é falta de motivação para continuar estudando. Então essa é uma das grandes razões pela qual um aluno começa a estudar inglês e para. Porque ele descobre no meio do caminho que um monte de coisa que ele ouviu lá atrás era mentira. E uma delas é que ele ia pensar em inglês. Não vai. Ah, mas eu moro em Orlando faz 6 anos. Você é brasileiro. Quando você conversa com os teus parentes aqui no Brasil, você fala inglês? Não, fala em português. Então, o seu sistema operacional primário, que você aprendeu a se comunicar, é a língua portuguesa. Então, Najib, me explica por que os caras falam tão rápido. Porque eu tô aprendendo inglês ainda e eu fico assim, tá, eu gosto, I like. Eu gosto de trabalhar, I like to work. Eu gosto de trabalhar de manhã, por que eu tenho esse delay? Porque você ainda está estudando. Tá muito claro que como o teu cérebro é uma máquina de reproduzir padrões, olha o que eu acabei de falar. Teu cérebro é uma máquina perfeita de reproduzir padrões. Aqui, ó, a Lid falando para mim aqui ó, na live, ela está na Nova Zelândia e nada. E nada mesmo, viu, Lid? Nada mesmo. Agora, eu vou te dar uma dica, Lid. Fica comigo até o final que você vai gostar da dica que eu vou te dar.
Eu posso chegar nesse ponto, Najib, de ter a impressão de que eu estou pensando em inglês, de tão rápido que eu faço a tradução do português para o inglês na minha cabeça? Pode. E aí eu vou te dar. Vou te dar informações aqui para você chegar nesse ponto. Porque como eu falei no começo, se prende essa informação que eu falei, Lid. Teu cérebro é uma máquina de reproduzir, de repetir padrões. Beleza? Pega isso, guarda isso com você, tá? Isso é cientificamente comprovado. Então tá bom. Então, se o meu cérebro é uma máquina de reproduzir padrões, eu então entendi que se eu ouvir com regularidade, pega isso que eu tô falando, gente, aí está a pergunta ouro. Como eu faço para eu falar de maneira mais instantânea, mais veloz, com maior fluência? Isso tem caminho, tá? E qual é o caminho? Primeiro, ouça inglês nativo, inglês de americano, inglês de britânico, dependendo do padrão que você escolheu falar, com regularidade, não com quantidade. Como assim, Najib? Com regularidade, ouça todos os dias. Mas e a questão da intensidade? Não, você não precisa ouvir 2 horas de inglês nativo todo dia para melhorar a sua pronúncia e para que você tenha repertório para dar a impressão de que você está pensando em inglês. O que você precisa é ouvir com regularidade e tentar identificar padrões. Aí eu te falo, ouvir sabendo que está ouvindo inglês com regularidade de uma fonte de inglês clara, de alguém que fala de maneira nativa, vai te ajudar muito, muito, muito a você produzir a frase de maneira automática. Então, como é que eu faço isso, Najib? Eu vou te dar 3 indicações de aplicativos que você pode baixar gratuitamente no teu celular. Tem o plano premium, o plano pago, né? Mas o plano gratuito já te dá uma grande vantagem. O primeiro é o 12 Minutes. Toda live eu falo dele. 12 minutos chama. 12 Minutes. Número 12 e minutes. Vai lá na Play Store e baixa no seu celular. Você vai ouvir 12 minutos todos os dias de resumos de livros em inglês. Cara, não tem uma ferramenta mais poderosa para melhorar o seu listening e ativar o seu speaking. Por que isso? Que quando você ouve todos os dias palavras em inglês, frases em inglês, sentenças em inglês bem montadas, você cria repertório. Lembra que eu falei no começo da live? Você tem um repertório na língua portuguesa. O que é o repertório? São frases que você fala. Eu estou falando em português aqui de maneira fluente, porque eu venho na minha vida toda adquirindo frases em português. E hoje eu tenho um banco de dados, que é o repertório, que me faz ter essa eloquência, essa facilidade para me comunicar. Leio muito, aumento a quantidade de substantivos, adjetivos aqui dentro da minha cabeça, então é mais fácil me comunicar com clareza. Isso acontece na língua portuguesa e também acontece na língua inglesa. Ou seja, quanto mais eu leio e vejo estruturas em inglês, quanto mais eu ouço inglês nativo e me acostumo com as frases, mais rápido eu vou falar inglês, porque o meu cérebro, quando eu peço uma frase, quando eu penso numa maneira de falar em inglês, por exemplo, nossa, eu precisava falar, eu gostaria de trabalhar amanhã, mas infelizmente eu estou doente. Como é que eu falo isso? No teu repertório, aqui dentro da tua cabeça, você já ouviu essa frase em inglês algumas vezes? Você produziu, já falou essa frase em inglês algumas vezes? Porque se isso aconteceu, o gatilho é rápido, você vai conseguir falar. Faz sentido, gente? Então, assim, para de acreditar que vai chegar um dia, e não é a minha opinião, gente, eu tô falando de ciência, que vai chegar um dia que você vai pensar em inglês. Se você é brasileiro e você foi alfabetizado na língua portuguesa, você nunca vai pensar em inglês. Entende? O seu sistema operacional primário é o português. Você vai pensar em português, buscar informação em inglês, e esse espaço de tempo vai reduzindo, dando a você uma impressão de que você agora pensa em inglês. Você pensa em português. Para a sua segurança, o seu repertório primário sempre vai ser a língua portuguesa. E por essa razão
que quando você aprende inglês com a Speak, você aprende mais rápido, porque eu uso o repertório da língua mãe para você aprender o inglês. Os nossos professores não chegam em sala falando inglês para você, tentando fazer mímica para explicar e falando para você, no, don't speak Portuguese in the classroom. You wanna go to the bathroom? You gotta ask me in English. O cara tá apertado para ir no banheiro, ele vai fazer xixi na calça e não vai conseguir falar para você, may I go to the bathroom? Porque ele nunca falou isso antes, você colocou no quadro uma vez, ele não treinou ainda, não se sente seguro, uma série de razões. Então, por isso, essas falácias de, uma hora você vai pensar em inglês. Você tem que falar muito bem para reduzir o sotaque, para ficar sem sotaque. Não conheço um brasileiro que fala inglês que reduziu a zero o seu sotaque. É o nosso charme. Você vai sempre ter sotaque em inglês quando está falando inglês. Então, vamos lá. É possível treinar o teu cérebro, Najib, para você poder pensar em inglês? Não é. O que é possível é você, através de um estudo regular, quem pegou a dica aí de ouvir um aplicativo 12 Minutes, 12 minutos por dia, todos os dias. E vou mais longe, isso eu posso te falar. Se você escutar 12 minutos de inglês todos os dias, de manhã, enquanto você faz sua maquiagem, coloca o seu AirPodzinho lá, coloca o seu fone de ouvidozinho lá, enquanto você faz sua maquiagem, enquanto você passa seu café, enquanto você, cuida do seu café da manhã, ouça! E você vai ver o resultado extraordinário que você vai ter no tempo de resposta quando você for falar inglês. Todos os meus alunos particulares ou todos os alunos da escola, a gente fala a mesma coisa. Faz aula comigo 4 vezes por semana de 30 minutos, beleza? E aí durante a semana, eu vou te dar uma meta tão curta que você vai ficar até com vergonha de falar para mim que não cumpriu. Você vai ouvir 12 minutos de inglês natural todos os dias. Sábado e domingo também? Não, só se você amanhecer vivo. Amanheceu vivo? Então tem que ouvir. Por quê? Porque, cara, se você não tiver um compromisso de ouvir 12 minutos de inglês real todo dia, a sua meta de falar inglês com fluência, com naturalidade, com confiança, vai por água abaixo. Por quê? Porque você tem 4 eventos de 30 minutos de aula na semana. Isso já vai ajudar pra caramba, porque frequência é muito melhor que intensidade no inglês. Fala aí, Sérgio! Beleza? Bom dia, amigão. Bom, quem tá na live aqui pra mim, quem pegou essa dica de ouvir 12 minutos de inglês todos os dias? E por que eu tô falando 12 minutos? Por que não pode ser 10? Pode ser. Quer que eu te fale? Pode ser até 7 minutos. Até 7. A questão é que você tem que ouvir com regularidade. Vou falar de novo. Você tem que ouvir com regularidade. Todo dia. Todo dia você escova os dentes? Todo dia eu escovo os dentes. Todo dia você toma banho? Todo dia eu tomo banho. Tem alguns que não tomam. Todo dia você almoça? Todo dia eu almoço. Então, todo dia, a partir de agora, você vai ouvir inglês 12 minutos de manhã. Você entendeu? É isso, cara. Agora, se você... Bom, na GB eu não quero baixar o 12 minutos, o 12 minutes. Beleza, então faz o seguinte, tem um outro, que é o Idiomus. Cara, esse aplicativo é o meu preferido. E ó, a gente não ganha 1 centavo para fazer propaganda desses aplicativos aqui, tá? Aí o Sérgio falando, pode entrar sem medo que as aulas são ótimas. Aí, Sérgio, um abraço, velho. E é isso, ó. Quem faz aula na Speak Online percebe que é diferente. Por quê? Nossos professores são treinados todas as sextas-feiras. O nosso material tem pouca firula. A primeira página da lição 1 é vocabulário, verbo, sentença pra caramba. Você vai falar até secar a garganta. O verso da sua lição 1, ela tem lá 2 textinhos para tradução, inglês, português, português, inglês e um listening. Acabou. Não tem um monte de coisa, porque assim, o meu sócio fala isso, eu acho legal. O arroz com feijão, alimenta mais do que um prato muito elaborado. É o simples. O segredo do aprendizado, inclusive, está no simples. Nada de muita estratégia dentro de sala. Cara, é assim, ó.
Aluno entrou em aula, ele tem que produzir frase no livro 1, produzir frase no livro 2. No livro 3, ele tem que começar já a fazer a articulação da língua, defesa de opinião, dar a opinião dele, concordar, discordar. Eu estou falando de 1 ano e meio. Os 3 livros que eu escrevi para vocês usarem na Speak Online é 1 ano e meio, 6 meses cada livro. Se seguir a risca, pô, você fala inglês com fluência em 1 ano e meio. Eu tenho alunos, eu dou aula até hoje. Os meus alunos pessoais, quando estão terminando o livro 2, os caras estão rasgando já, fazendo frase, fazendo pergunta, entendendo pergunta, respondendo. Mas por que é tão diferente, Najib? Porque a gente vai no simples. Eu não fico falando para você, ó, o inglês, cara, tu tem que ter paciência, porque é 5 anos. Cara, não é. A gente aqui na Speak Online não quer ganhar o teu dinheiro. Ah, vamos estender o contrato para 5 anos porque é mais mensalidade. Não, cara. Eu quero que você fale em 1 ano e meio. Eu dou alta para você, você vai embora e o caminho é teu. Você vai nesse caminho, sim, a gente vai ganhar porque você vai indicar seu primo, seu tio, seu parente, que é o que acontece todo dia na Speak Online. Por quê? Nós levamos o aluno a falar. Não tem nada a ver com explicar para levar o aluno a entender. A missão do bom professor de inglês e o sucesso do bom professor de inglês é o sucesso do aluno dele falando. Então, se você não faz aula com a gente ainda, cara, ó, o Sérgio falando aí, pode entrar sem medo. Esse é aluno nosso, velho. Você entendeu? O trabalho maior da Speak Online para você é fazer você produzir oralidade em aula. E por que isso? Porque ao longo de 22 anos, eu percebi que o aluno não falava, cara, dentro da sala de aula de outras escolas. E o que eu fiz? Eu fui notando ao longo desse tempo todo dentro de sala o que levava o aluno a falar e o que o levava o aluno a não falar. O aluno está escrevendo, olha, está perdendo tempo fazendo exercício. Era um tempo que eu poderia estar produzindo oralidade com esse cara. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou dar nenhuma atividade escrita para o cara fazer durante a aula. Por quê? Porque eu já entendi que não se aprende a falar escrevendo. Eu sei que é uma obviedade, mas para muita gente não é. Então, se você está num curso de inglês, que você tem dever de casa, que é homework, pra caramba para fazer. Se você está num curso de inglês, que os caras se colocam para fazer interpretação de texto, para falar, o que você entendeu do texto aqui que está em inglês? Cara, onde isso vai afetar a minha fala? Questiona o professor, você que é aluno em outro lugar, questiona. Fala, viu, aonde que ler um texto e fazer um exercício de gramática vai me ensinar a falar melhor? É a mesma coisa de um boxeador nunca ter entrado no ringue, velho. Ele vai tomar muito muqueta, vai pra lona várias vezes, mas vai se aperfeiçoar. O nosso aluno de inglês aprende a falar falando. O nosso aluno de inglês aprende a falar falando dentro de sala. E isso é treinar o teu cérebro para você ter uma resposta rápida. Por mais que você fale assim, Najib, mas eu já ouvi que o Communicative Approach, que é um tipo de metodologia que ensina inglês, e tá tudo certo, ensina mesmo, só leva mais tempo e exige mais do aluno. Vou falar de novo, leva mais tempo e exige mais do aluno e do professor. Por quê? Quando o professor está em sala explicando inglês para o aluno sem falar em português, o aluno não está entendendo. Isso gera frustração. E o que é frustração? É falta de vontade de eu voltar na próxima aula. Eu preciso de estratégias como professor e como escola para fazer o aluno gostar da aula, sentir-se bem falando, porque isso vai fazer com que ele continue estudando, porque é só continuando estudando que ele vai chegar ao final falando. Pô, a diferença é de beijar na boca para rachar lenha, cara. Muito diferente. Muito diferente. Ó, quem gostaria de ganhar um presente aí? 70 cartões de verbos para estudar, 70 cartões ilustrados. Digita aqui, ó. Digita aqui, memorize, com Z. E você vai ser direcionado imediatamente para uma página que tem lá para você fazer o download de 70 cartões de verbos ilustrados. É só digitar aí, ó, memorize. Aí você vai receber os cartões e vai poder estudar 2 cartões por dia. Isso ajuda no tempo de resposta.
Então digita aí, ó, memorize e ganhe um presente. Ganhe 70 cartões de verbos ilustrados para você poder memorizar durante o seu dia. Ó, já tem gente digitando aí. E é isso, galera. Olha só. Para você chegar ao ponto de achar que está pensando inglês, você precisa treinar o teu cérebro com regularidade. Lembra na live passada que eu falei de memória executiva? Fica tudo aqui na frente. O que você coloca com frequência dentro do teu cérebro é uma máquina perfeita de reconhecer padrões. Ele precisa que você diga para ele, ô bichão, isso é importante, hein? Mantenha aí na frente que eu vou precisar amanhã de novo. Agora, você estuda inglês 4 vezes por semana, não ouve inglês de manhã, não estuda um cartãozinho de 2 verbos por dia. Você está dizendo ao teu cérebro o quê? Essas informações tem que deixar elas em segundo lugar, porque eu preciso de outras na frente. O teu cérebro administra a memória. Sabe, é como se você tivesse, por exemplo, R$1.000 e você tivesse uma orçamentária na sua vida, a sua casa. Então, você vai dar prioridade para pagar o quê? O que é mais importante. Então, é o aluguel, é a água, é a luz, é o telefone, é o celular, é a internet. Bom, vamos ver quanto sobrou agora, vou ver o que eu vou fazer com o dinheiro. Teu cérebro é a mesma coisa. Ele tem uma quantidade de espaço aqui e ele coloca ali para que saia mais rápido aquilo que você diz para ele, isso é importante. Quem está digitando Memorize aí, dá um sinalzinho para mim se você já está recebendo o arquivo de 70 verbos aí, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida na hora de estudar. Beleza? Olha só, eu falei do aplicativo 12 minutos, eu falei do aplicativo Idiomas, tá? E agora tem outro chamado Elsa, ELSA, que também, já tem gente dizendo aí que recebeu os 70 verbos que a gente está dando de presente aí. Agora vou mais longe. Quem quiser uma bolsa muito valiosa de desconto, digita aí Fluência. Fluência. E vai ser direcionado para os nossos consultores educacionais que vão levar você a uma experiência aprendendo inglês. Cara, isso é de se emocionar. O nosso curso de inglês não ensina você a regra do inglês. Não ensina você a entender um texto. O nosso curso de inglês é uma experiência de oralidade, cara. Eu arrisco falar para você que não tem nada parecido no mercado de idiomas hoje. E, aliás, você sabe disso mais que eu, né? Hoje em dia, cara, você chuta uma moita de capim, sai 5 professores de inglês dela, sai 6 escolas de inglês nova, novo conceito, nova metodologia. Gente, é sempre a mesma coisa. Todo mundo fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, se você quer que o teu cérebro entregue para você oralidade, você tem que dar ao teu cérebro o que ele espera, que é o quê? Frequência. Regularidade. Najib, mas eu assisto uma série em inglês, eu não entendo nada, cara. Essa é a fala de todo aluno que assiste uma série em inglês sem legenda. Eu não entendo nada. Quem aqui também assiste uma série e não entende nada? Eu vou te dar uma super dica agora. Você vai pegar um papel. Lembra aquelas coisas que existiam antes dos computadores e dos celulares? Que a gente escrevia nelas? Chamava papel. Então, ainda tem alguns aí que a gente encontra nas livrarias. Você vai pegar um caderno, um bloco, vai sentar o bumbumzinho na cadeira, vai abrir o episódio da série que você mais gosta, vai pegar a caneta. Lembra disso aqui, ó? Caneta, essas coisas antigas. A gente escrevia com elas antes, sabia? Então, você vai pegar a caneta e você vai fazer o seguinte, fala, eu vou anotar, a minha meta é 10 palavras que eu já aprendi em inglês, eu vou tentar identificar nessa série. E pá, começa a assistir. Aí vem lá, thank you. Você fala, opa, thank you, eu já aprendi. T-H-N-K, beleza. You eu já aprendi, peguei também. For sure, for sure. Essa expressão o professor ensinou. É com certeza, for sure, legal. E vai anotar tudo que você está entendendo em inglês. Cara do céu, esse exercício é de um poder tão grande para o teu cérebro. Por quê? Lembra que eu falei que o teu cérebro é uma máquina de reproduzir padrões? Pois é, você está dizendo a ele,
Eu estou preocupado com essa informação. Mantenha ela na frente. Nesse momento que você está assistindo o episódio em inglês, o teu cérebro recebe um estímulo dizendo para todos os carinhas que trabalham lá dentro: ó, palavras em inglês que estão lá no fundo do barracão, traz para frente que ele está precisando. E aí você começa, à medida que a série vai passando, que o episódio vai passando, você vai tendo mais facilidade para pegar as palavras, cara. Você fala: nossa, entendi uma linha inteira. What are you talking about? What are you talking about? Nossa, aquele momento para você que está vendo a série é um momento de satisfação, de gozo, de prazer, de alegria estudando inglês. Você está dizendo pro teu corpo todo, não pro teu cérebro só: inglês é legal, inglês é da hora, inglês é massa, inglês é do caramba, amanhã eu quero mais. Ele vai dizer para você, o teu corpo, o teu cérebro vai falar: pega mais isso amanhã porque a sua experiência foi agradável. Fez sentido? Na vida, galera, são duas forças: dor e prazer. Dor e prazer. O tempo todo. Você está fugindo da dor, experiências ruins, sentimentos ruins, situações constrangedoras, reuniões de família não muito agradáveis. Você fala: nem pensar que eu vou. Fugindo da dor. E correndo na direção do prazer, que é o quê? Reunião com os amigos, uma boa série, você entendeu? Um final de semana agradável. Então, você é guiado o tempo todo para boas experiências. Fez sentido? Então, você tem que fazer do inglês uma experiência legal. E como? Matricule-se na Speak Online. Para de bater cabeça. Ah, mas é porque eu comprei um curso gravado. Velho, sério. Você não tem um professor ali o tempo todo te motivando para aprender e acha que vai rolar? Não vai. Você não tem... A menos que um professor, tipo, seja eu, que eu gravei um livro lá, um curso lá, e eu tô te falando: agora fala, isso, repete e vê se é igual ao que eu falei. Aí você repete e compara. Dá mais trabalho, dá para aprender, mas se tiver o método certo. Mas, cara, para de bater cabeça. Na live passada, 3 pessoas decidiram fazer uma experiência e fazer uma aula experimental com a gente. Os 3 estão estudando com a gente. Os 3 estão satisfeitos com a gente. Não estão satisfeitos com a gente, estão satisfeitos com eles. Que é essa a grande sacada. Quando você está fazendo inglês num lugar que te dá uma boa experiência, você só continua porque você está satisfeito com você. Quando fecha a aula, você fala: caramba, velho, gostei de mim hoje na aula, hein? Falei, gostei do que eu falei e amanhã eu vou falar de novo. Aí você continua estudando. Agora, eu não sei aonde você está estudando, mas se a experiência não é boa, muda, velho. Muda. Você não é árvore, você não nasceu ali, você não nasceu plantado no chão, muda. A vida não tá legal para você, muda. Aumenta seu padrão, sobe a régua, para que você tenha uma experiência melhor. Eu prometi para vocês hoje que eu ia desmistificar essa falácia. Quem entrou agora e não viu eu falando sobre o presentão, que é 70 cartões de verbos, digita Memorize com Z e você vai ser direcionado automaticamente para uma área de download e você vai fazer o download para você de graça, 70 cartões ilustrados, bonitos, para você estudar inglês usando os cartões, tá bom? Digita Memorize e eu vou te dar esse presentão para a Lê, a Alessandra, o Sérgio, o Roque, Pereira, Michele, a galera que entrou aí que não digitou ainda Memorize, digita Memorize. Se você pegou essa live no meio, agora, por exemplo, assista ela desde o começo, porque eu falo: será que é possível treinar o seu cérebro para você pensar em inglês? E te explico por que que não e como é que faz para você chegar no ponto de pensar rápido, mas não em inglês, pensar rápido e ter o retorno do inglês que você precisa. No final das contas, in the end of the day, no final das contas, inglês é muito mais fácil de aprender do que qualquer outra língua. Com certeza. Eu sempre falo isso. No português tem 45 variações verbais, cara. No inglês tem 5. Tem 40 variações a menos. Tem 40 motivos para você fazer inglês. Com pessoas que são especiais, experts em ensinar inglês. Não é com qualquer um, tá? Que professor que entregou pizza nos Estados Unidos 3 anos e volta para o Brasil falando inglês fluentemente, acha que é professor, coloca você numa roubada. Você vai fazer muito exercício, cada aula é de um jeito, não tem um padrão, não tem um caminho,
você é frustração em cima de frustração até uma hora que você não quer mais fazer inglês. Fala, pra mim deu. Aí você, isso me dói o coração. Tem aluno que chega no ponto, com tanta experiência com um profissional ruim, que fala, inglês não é pra mim. E já cheguei ao ponto de decidir, Najib, inglês não é pra mim. Se você chegou nesse ponto, me dá uma chance e se dê uma chance de fazer uma aula experimental para você entender que é totalmente diferente do que você já viu até hoje. Eu garanto para você. Se você chegou no ponto de falar inglês não é para mim, eu sou travado pro inglês, se dê uma chance de graça de assistir uma aula de graça. Fala, eu quero ver isso aí, me dá um pedaço dessa metodologia, deixa eu experimentar. Gostoso, quero mais. Aí você se matricula. Não tem por que você ficar, sabe? Ah, mas aí eu vou entrar, já sei a pegada desses caras, pitch de venda e tal. Não tem isso comigo, cara. Não tem isso comigo. Inclusive a equipe que cuida do Speak Online sempre fala pra mim, ó, você tem que fazer um CTA, bababá. Live à noite já, estou no trabalho. Ô Sérgio, desculpa, velho. Desculpa. Vai ter umas lives à noite. Fica comigo que vai ter umas lives à noite. A gente vai fazer uma de manhã na sexta-feira e um dia à noite aí. Bom, galera, acabou. Era isso. Entreguei para você um pouco mais de conhecimento para você ter condições agora, consciência para poder aprender inglês de maneira mais efetiva. Beleza? Então, ó, beijão no coração. Excelente final de semana para você, galera. E lembra, todo dia é dia de estudar inglês, Najib? Só se você amanhecer vivo. Se você amanhecer vivo, é dia de ouvir 12 minutos de inglês de manhã, estudar 2 verbinhos por dia, fazer suas aulas 4 vezes por semana e, cara, voar no seu inglês, porque é possível, tá bom? Beijo no coração mais uma vez e até sexta-feira que vem. Em edição extraordinária, Sérgio, nós vamos fazer uma live durante a noite para trocar ideia com vocês aí, quem está trabalhando durante o dia, tá bom? Forte abraço e até mais. Isso aí, galera. É o fim de mais uma transmissão. Na semana que vem tem mais, né? Sexta-feira, às 8h15. E você pode assistir depois aqui no YouTube com quantas vezes você quiser. Tomar nota dos aplicativos que eu indiquei. Entrar na descrição e entrar na Speak Online para poder fazer uma aula experimental e ter uma experiência de aprendizado diferente. Tá bom? Forte abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima.